que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com você. Receba do Senhor a verdadeira paz, para que você possa ouvir a palavra que Deus separou para nós nesta manhã. Amém. Eu vou falar sobre enfermidade e cura. Falar sobre enfermidade, esclarecendo que nem toda enfermidade é consequência de um pecado. Existe enfermidade que é consequência de uma desobediência mesmo, de um pecado. Vamos dar um exemplo. A pessoa que fica com cirrose hepática porque consumiu muita bebida alcoólica durante toda a sua vida. Então, esta enfermidade foi consequência de um pecado mesmo. É a pessoa que fumou muito e aí apresentou um câncer na boca ou nos pulmões, né? Foi uma enfermidade causada pela desobediência, pela insistência na desobediência, que tem consequências, é verdade. Mas nem toda enfermidade é resultado de um pecado. De forma alguma. Muitas vezes a enfermidade, ela vem ou para a glória do nome do Senhor, ou para algumas pessoas serem salvas através daquela situação difícil, daquela enfermidade que os aproximou do Senhor e trouxe salvação, tanto para a pessoa que está enferma, como para outras pessoas que amam aquela pessoa que está enferma e que sentem demais aquela enfermidade, sofrem com a enfermidade daquele ente tão querido. E aí aquela enfermidade aproximou o homem de Deus e salvou aquelas pessoas. Então, é para uma enfermidade para a glória de Deus. E aí a pessoa fica boa, glória a Deus. Que coisa boa que a pessoa foi curada. Que coisa boa que a pessoa foi curada. Que aí já é outra situação. Que a enfermidade muitas vezes vem para salvar vidas através da cura. Que as pessoas ali, às vezes até na enfermidade, ainda não estão entendendo que precisam de Deus, mas aí no momento em que são curadas, elas falam, não, mas isso aqui seria impossível na medicina. E essa pessoa foi curada, aí a pessoa vai e entende que Deus existe. E aí essa cura trouxe a salvação, tanto para o enfermo, como para as pessoas que viram que aquela enfermidade, a pessoa jamais poderia ter sido curada pela medicina. E a pessoa foi curada. Entendeu? Então, essa enfermidade foi para a salvação de muitos. Aquela enfermidade que aproximou a pessoa de Deus. E tem enfermidade que é porque Deus está preparando a pessoa para recolhê-la. Para que essa pessoa tenha a vida eterna com Deus, ou então, se a pessoa não quis andar com Deus sua vida inteira, a morte eterna dela. Então, existem muitas formas. Nós nunca devemos olhar com o prisma do mundo ou com teorias completamente frágeis, porque não são baseadas na verdade, na Bíblia Sagrada. Quando não é baseado na Bíblia Sagrada, vem as aberrações, que é a teoria da prosperidade. Na teoria da prosperidade, lá eles só falam em curas, milagres e prosperidade. Você só vai realmente se converter se você acreditar naqueles milagres, naquelas curas e que fulano ficou muito rico, ficou próspero.
prosperidade de bens materiais e tudo. Então, nessa pregação, a fragilidade dela chega logo. Chega ligeirinho, ligeirinho. Aí eles correm, tem que inventar milagres, inventar, fulano, pagar para a pessoa dar um testemunho dizendo que ficou rico. E o outro que ficou curado, que foi curado de repente. E o milagre não fala em arrependimento de pecado. O assunto deles é: entregue sua vida a Jesus, ou seja, traga seu dízimo aqui, que eu garanto a você cura, milagres e prosperidade. Aí estes falsos profetas estão bem caladinhos agora, com essa pandemia. Quietos. Porque a pandemia chegou. Calando a boca de todo mundo que não fala o que tem na Bíblia, na palavra de Deus. E aí eles estão de calças curtas, estão morrendo de vergonha. Por quê? Eles chegam ao ponto de, quando adoecem, como a doença para eles, olha o que é a doença para quem prega prosperidade. Você só adoece se você não tiver fé. Ah, tá doente, então é porque não tem fé. Aí a pessoa prova que tem fé. Não, eu tenho muita fé em Deus. Eu creio profundamente em Deus. Eu conheço a palavra de Deus e creio em Deus. Aí faz, então deve ser porque você desconhece o seu direito de ser curado. Então decrete, diga agora: eu tenho o direito de resgatar do meu Senhor, no lugar do meu Senhor não, chega do meu servo, porque Deus está servindo a eles, com a bandeja ali, saúde, saúde, tá aqui saúde. Ah, prosperidade, só um momento, pega a bandeja da prosperidade, pegue, Senhor, a bandeja da prosperidade. Não, quer milagre? Tá querendo ver alguma coisa excepcional? Vamos, a bandeja do milagre. Esse milagre serve, tá bom? Ei, tá tudo errado. O autor de nossas vidas é Senhor. Quando você for falar com ele, peça. Direito você não tem, não. Foi Jesus que conquistou por você. Foi Jesus quem pagou o preço dos seus pecados. Arrependidos. Tem que se arrepender para poder você ter uma vida eterna. Mas mesmo que você se arrependesse, se Jesus não tivesse pago o preço, era morte. Porque o preço do pecado é a morte. Então, olha só a conversa deles. Então, se essa pessoa está doente, já sei. Ela não tem fé. Aí a pessoa prova que tem fé. Não, então você desconhece o seu direito de exigir do Senhor a sua cura. Aí a pessoa começa a exigir. Ela é uma lavagem cerebral tão grande que a pessoa diz, então, só faltava isso para ficar bom. Então não tem problema não. Senhor não. Meu servo, eu estou precisando agora que o meu direito seja reconhecido. Eu tenho o direito de estar curado. E agora eu quero minha cura. Eu tenho o direito, me dê o direito. Continuou doente. Eita, chegou lá nesse profeta de mentira. Aí disse, bem, eu fui lá, eu questionei, exigi dele, com a minha fé todinha, eu fui lá e exigi dele, voltou doente ainda. Aí o profeta faz, não tem problema, é porque não era este o motivo da sua enfermidade. O motivo da sua enfermidade é que você não está sabendo orar. Você não está pedindo ajuda. Não é para exigir, não? É para pedir ajuda? Ele disse, porque você não orou o suficiente. Você não orou o suficiente. E Deus, só vendo a presepada desse pregador, desse falso profeta. Aí a pessoa vai lá e começa a orar. Bem, agora eu estou entendendo, eu estava exigindo, mas agora eu estou entendendo, então eu vou pedir, eu vou orar. Olha, eu estou doente e eu estou precisando de ficar bom. Eu já tentei, eu tenho fé
eu exigi, mas não deu certo. Aí agora eu estou pedindo ao Senhor. Olha, aí pede, pede, pede. Aí Deus diz, ainda não é a hora. Senão ele vai dizer, ele vai criar na sua cabeça uma mentira e você vai acreditar. Vai continuar doentinho. Vá lá conversar com o rapaz. Aí ele chega lá e diz, é o seguinte, aquele que é o que defende a teoria da prosperidade. Aí ele chega lá para ele e diz, é o seguinte, eu tenho fé, eu exigi, como o senhor disse, determinei que era um direito meu, depois não deu certo, aí eu vim, aí pedi a ele direitinho, mas eu tô doente, continuo com a doença. Aí ele diz, agora você me disse tudo. O problema, por que você não falou, hein, desde o começo? Você deveria ter confessado o seu pecado. Você só está doente porque você cometeu um pecado. Aí a pessoa, mas o que foi que eu fiz? Aí eu respondo, você deveria ter procurado as escrituras, a palavra de Deus, que não mente jamais. Aí você foi procurar esse homem que disse que você ia ficar rico. Você foi para a igreja que não mandou você se arrepender dos seus pecados. Mandou você exigir de Deus carro, casa, saúde. E aí, Deus mostrou a você que o caminho não é este, com a doença. Não é, nem todo, pelo contrário. Meu Deus, como que pode resumir? Você só está doente porque você cometeu um pecado. Não, não necessariamente. Mas não necessariamente mesmo, porque o homem bom, um servo do Senhor, adoece e morre. É recolhido sim. Então não tem nada a ver associar e dizer é por isso. Aí quando esse pastor que inventa estas coisas totalmente absurdas adoece, vai escondido para o pronto-socorro. Todo camuflado para nenhum cristão passar ali e ver, peraí. Então, ou ele não tem fé, ou ele não exigiu o direito de Deus, ou ele não orou, ou ele tem um pecado escondido. Eita! Tudo que não tem a base bíblica, a palavra de Deus, não prospera. Por isso que agora eles estão bem quietinhos com essa pandemia. Bem caladinhos. Vocês estão notando o silêncio deles? Porque eu estou vendo muito. É isso que eu estou vendo. Os verdadeiros pregadores estão aí falando, a igreja fechada, e eles falando da grandeza de Deus, falando do amor de Deus, orando pelos enfermos, tendo pandemia, alguns indo para a glória, outros ficando bons. Quer dizer, mostrando que a doença não pode ser associada a isso que eles falavam. Totalmente errôneo esse pensamento deles, que a pessoa só adoece nessas situações aqui. Existe a enfermidade que ela é específica mesmo para nos levar para a glória. E existe a enfermidade que é para a salvação de todos aqueles que vão presenciar a sua doença, vão se aproximar de Deus, vão sentir o afago de Deus. Mesmo que aquela pessoa não seja curada, que vá para a glória, mas muitos são salvos através da enfermidade. Até o enfermo. Mesmo quando ele está morrendo, ele não está morrendo pensando, eu estou morrendo porque Deus não existe, não. Ele está dizendo, eu vou para a glória. Eu reencontrei o meu Senhor nesta enfermidade. E agora eu vou para a glória. Eu vou viver eternamente com o meu Senhor na glória. O fato de você estar doente não quer dizer que Deus não te ame.
Pelo contrário, ele ama você na sua saúde e na sua doença. Ele nos ama. Olha aqui o que está escrito no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 11, quando ele faz referência sobre a morte de Lázaro. Não vou falar sobre ela hoje. O assunto está em 2 versículos nesta passagem da Bíblia. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Quando Lázaro ficou muito enfermo, elas mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Olhe como associou tranquilamente. Está doente aquele que o Senhor ama. Elas mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Então, não tem nada a ver, caso a pessoa está doente, é porque Deus não me ama. Claro que Ele ama. Senão não tinha um cristão, crente, que adoecesse e que morresse. Então, é totalmente fora do contexto bíblico dizer isso que a teoria da prosperidade fala. Associando a doença a uma punição de Deus. Não. Às vezes a doença é consequência do pecado, sim, da forma como eu falei para vocês, causada porque você sabe, no livro de Levítico, na Bíblia Sagrada, é o livro que fala mais sobre profilaxia das doenças. Ele fala que o leproso é para ficar afastado. Ele fala que determinados alimentos causam enfermidades e causam. Orienta tudo bem direitinho. A circuncisão, quando o Senhor mandou circuncidar os homens, cortar aquele excesso de pele que o homem tem no pênis, era uma prevenção do câncer do colo de útero. E as mulheres, onde existe que os judeus fazem ainda esta prática, as mulheres elas não têm um índice baixíssimo de câncer de colo. Justamente por causa disso. É uma profilaxia, é uma prevenção de uma doença. Levítico. Então, quando você sabe que fumar causa câncer, qual é a profilaxia? Não fumar. Entendeu? Agora, na pandemia, o que a gente faz para evitar? É o contato físico. É uma forma de evitar o contágio do vírus. É usar a máscara quando você, nas situações certas. Eu não estou dizendo você usar máscara dentro do carro com ar-condicionado, você sozinho dentro do carro. O uso da máscara é para evitar que algumas partículas de saliva cheguem na outra pessoa e aí a pessoa estiver contaminada. Então, uma profilaxia. Quando você está perto de alguém, você bota a máscara, né? Então, isso aí, a profilaxia, o Levítico ensina direitinho. No Velho Testamento, lá no começo, ele fala sobre a importância disso. E aí, eu quero dizer isso, que Jesus ama a pessoa, independente da pessoa estar doente ou não. O fato de você adoecer não quer dizer que é porque você, de alguma forma, você está ali sendo castigado. Não existe isso. As irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus. Mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E olha a resposta de Jesus. Ao receber esta notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aquela doença de Lázaro, porque eu até anotei aqui, que existem dois motivos para a enfermidade. Um motivo é para a gente ser recolhido mesmo. A enfermidade para morrer.
E o segundo motivo da doença é para salvar outras vidas para a glória de Deus, para que outras pessoas vejam que aquela pessoa está doente e se aproxime de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você sente a glória de Deus em você. Independente de ser curado ou não, eu estou falando motivo de doença. E o Senhor Jesus explicou aqui, no Evangelho segundo João, no capítulo 11, no versículo 4, Jesus vai e explica: esta doença de Lázaro não é para a morte. E olhe que Lázaro passou 4 dias morto. Mas a doença dele não era para morte, era para vida. Porque depois do 4º dia que ele estava morto, Jesus foi lá, no lugar onde Lázaro estava sepultado. E mandou que aqueles homens que acompanharam ele, e também acompanharam a irmã dele, de Lázaro, as irmãs de Lázaro e Jesus, aqueles homens que acompanharam eles até o lugar onde estava sepultado Lázaro, eles foram que receberam a ordem de Deus: remova a pedra. Jesus Cristo mandou remover a pedra e agradeceu a Deus, porque Deus ouviu a oração dele. E Lázaro saiu vivo. Ele disse: Lázaro, vem. E Lázaro veio vivo. Então, aquela doença não foi para que Lázaro ficasse morto. Ele pôde até morrer. No processo, o Senhor permitiu que ele chegasse a ser sepultado. Mas ele viveu. Depois, em outra ocasião, quando Jesus recebe aquela mulher, que ela chega diante dele e ela derrama o vaso de alabastro de Jesus, já preparando Jesus para a morte de Jesus, perfumando Jesus para ele ser sepultado, Lázaro está lá. Lázaro, ele estava com Jesus. Depois que ele morreu, ele ficou vivo lá. Ele esteve ali com Jesus, vendo aqueles milagres, quando Jesus disse para aquele homem que vieram e abriram lá o teto e colocaram o paralítico ali diante de Jesus, desceram ali a maca e Jesus disse ao homem que os pecados dele estavam perdoados, levante-se. E o homem levantou e pegou a maca e foi para casa. Tudo isso Lázaro presenciou. Lázaro ficou vivo. Ele ficou vivo mesmo, Lázaro. O homem que ele experimentou a morte, mas ele não permaneceu nela, porque Jesus explicou que aquela doença é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, ou seja, seja reconhecido como Filho de Deus. Foi para isso a enfermidade de Lázaro. Então, há motivo para a nossa enfermidade. Há motivo. Tem um motivo. Ou é para sermos recolhidos, para voltarmos para casa, ou é para nos aproximarmos de Deus e sermos salvos. E o nome do Senhor ser glorificado. São os 2 motivos da doença. E a cura, eu também anotei aqui, porque é uma coisa muito interessante. Eu fui inspirada pela pregação do pastor Hernandes Dias. Ele falando sobre enfermidade e cura. Toda cura é divina, ele disse. Toda cura é divina. É dom de Deus. Como? Existem 2 formas que eu anotei aqui de cura. Deus cura com os meios da medicina, que foi ele que deu conhecimento ao homem para conhecer o corpo dele e se tornar médico e ensinar esta prática aos outros
para que os outros fossem médicos. Então a medicina, ela veio do Senhor, porque o médico também morre. Adoece e morre. E o homem, qualquer homem, adoece e morre. Todos nós temos que adoecer um dia e morrer. Nós temos doença durante a nossa vida, várias doenças, e somos curados por Deus. Mas chega o dia de uma enfermidade que não é para ser curado. É para partir mesmo. E até o médico está inserido neste grupo. Porque a morte não tem para onde correr. Nós temos que experimentar dela. Mas vê-la como algo que está totalmente debaixo do controle de Deus. E a cura também, totalmente debaixo do controle de Deus. Então, Deus cura através dos meios da medicina e Deus cura sem os meios da medicina. Nós sabemos de casos que Deus curou com a ajuda dos medicamentos, porque Ele quis que o médico ali contribuísse naquele milagre. E Ele também pode curar sem um medicamento. Ele cura. Sem medicamento nenhum. Sem a pessoa tomar nada, um comprimido para aquela doença e a pessoa fica boa. Eu tenho um exemplo que Deus trouxe agora na minha mente. O meu filho, quando era adolescente, ele caiu em depressão. Me perdoe, irmãos. E eu não vou fazer outro vídeo, né? Vocês que já são inscritos já sabem que Deus, Ele só me dá a palavra uma vez pela manhã. Vamos esperar. Desculpem, irmãos. Para a pessoa não insistir, com licença que eu vou desligar o celular e vou voltar. Me perdoem. Então, irmãos, como eu vinha dizendo, o Senhor também pode curar sem medicamento nenhum. Então, meu filho adoeceu. Ficou de tal forma que ele não saía de dentro do quarto. Ele fugia dos irmãos, das irmãs, fugia de mim, do pai. Era um sofrimento tão grande. Ele esperava que nós saíssemos, aí ia na cozinha, pegava o alimento e se escondia novamente. Eu estou dizendo só uma das características, mas foi muito difícil. Até o dia que eu consagrei, através da orientação de um casal, Yarema e Luciano, que eles conheciam um rapaz que orava pelos adolescentes. E aí eu fui procurar esse rapaz, e esse rapaz disse: consagre o seu filho ao Espírito Santo de Deus. E quando for no próximo domingo, isso foi no domingo na igreja, eles quando for no próximo domingo, aí nós vamos marcar para eu ir na casa da senhora para fazer uma oração lá. Aí eu fiz assim como ele disse, e fui e consagrei o meu filho ao Espírito Santo de Deus. No domingo, segunda, terça, quando eu terminei de fazer a oração, de consagrar o meu filho ao Senhor, Senhor, ele é teu, restabeleça a saúde dele, Senhor, liberte o meu filho desta enfermidade. E aí, quando eu terminei de orar, eu ainda estava no quarto, quando meu filho, que não nos procurava mais, nem o pai, nem as irmãs, ele bateu na porta do quarto. Mãe. E aí, quando a porta foi aberta,
Era um rapazinho curado, um adolescente totalmente curado. Ele conversou comigo curado. Aí eu pude levá-lo para a gente comprar roupas para ele, porque não queria mais sair para comprar roupas. Cortar o cabelo do meu filho era enorme, ele prendia o cabelo. E cortou o cabelo. E foi curado. Hoje meu filho é formado em fisioterapia, mora no Canadá, é saudável, sem ter tomado um comprimido para depressão. Agora eu vou dizer a você, faça o seguinte, tá com depressão, não é para tomar remédio. Claro que não. Claro que eu não vou dizer isso. A situação do meu filho foi esta, foi assim que o meu Senhor quis que fosse. Se fosse preciso tomar medicamento, claro que eu ia dar medicamento para o meu filho. Mas eu quero dizer que Deus cura com ou sem medicamento. Deus cura. Tem muitos outros casos, com certeza você tem experiência na sua vida de alguém que você conhecia que foi curado sem tomar um medicamento. E de outras pessoas que foram curadas porque tomaram medicamento. Então, não tem problema nenhum. Porque o dono de tudo, o autor de nossas vidas, ele tem o controle sobre todas as coisas. E a medicina está debaixo da potente mão dele. Hoje os cientistas estão vendo isso. E os médicos. Eu lembro que quando deu uma aliviada grande da pandemia, que foram fechadas as UTIs, eles glorificavam a Deus, batiam palmas para o Senhor, cantavam hinos espirituais, agradecendo a Deus porque estavam fechando aquela UTI. E assim será daqui uns dias novamente. Porque o médico dos médicos está no controle desta pandemia. Mas às vezes é necessário passar pelo estreito da doença. A enfermidade faz parte. Ele pode curar. E ele cura na hora certa. Olhe que ele não atendeu imediatamente as irmãs de Lázaro. Ele ainda ficou lá. E quando chegou o momento que Deus colocou no coração dele, que ele deveria voltar, ele disse que ia despertar Lázaro. E aí, quando chegou, a notícia era que Lázaro já estava morto 4 dias. E ressuscitou, porque ninguém resiste ao chamado do Senhor, à ordem de Deus. Por isso que Jesus agradeceu a Deus e disse, tire a pedra. E chamou Lázaro. Lázaro, vem. É o mesmo Senhor que curou o meu filho sem medicamento nenhum. Ele devolveu a vida e a saúde de Lázaro. Lázaro foi curado também. Não foi só ressuscitado. Porque é assim que Deus faz. Chegou para a menininha, a filha de Jairo. A menina, ela está morta. Saiam todos, ficou só o pai, a mãe da criança, Jesus, eu acho que 2 discípulos. E aí, ele chama a menina volta e ele diz, dê algo de comer para ela. A menina estava boa, curada. Ele curou a mulher, que também há 12 anos, ali naquele mesmo momento, antes da menina voltar à vida, no caminho, Jairo desesperado para ver se dava tempo de a filha ser curada. Jesus para e diz, quem me tocou? Ah, mestre, tantos, numa multidão dessa, tantos te tocando, o Senhor pergunta, quem me tocou? Ele diz, saiu virtude de mim, saiu o poder de Deus. E aí, a mulher diz, fui eu, Senhor, que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Já gastei tudo que tinha com os médicos e não fui curada. E agora o Senhor me curou. Ela sentiu algo diferente nela. Eu mesma já fui curada e senti.
Na mesma hora apareceu, eu senti. E aí eu que estava morrendo de frio, senti calor, acabou a febre. Então é assim que Deus faz. Ele cura com ou sem medicamento. Quando precisa, a gente toma medicamento. Quando nem precisa, ora, você curada não vai mais tomar remédio. Não é assim? Ser curada não precisa de remédio. Duas formas, dois motivos para a doença. Ou para sermos recolhidos para a glória, ou então para a salvação daquele enfermo e de muitos que vão ver aquele enfermo doente e vão se aproximar de Deus através daquela enfermidade, como aconteceu com meu sobrinho. Quando meu sobrinho apareceu uma enfermidade nele, o câncer, e para a gente, o mundo desabou, porque nós pensávamos que já fazíamos o suficiente para Deus. Nós éramos meio crentes e nós pensávamos que éramos 100% cristãos. Eu tiro por mim e pelo testemunho de minhas irmãs. E o que aconteceu? Quando soubemos da enfermidade de Graco, foi um desespero tão grande. Nunca tinha acontecido um caso de câncer na família. E o mundo desabou, literalmente. Eu não senti chão. Mas mesmo sem chão, eu orei. Eu fui clamar a Deus. Eu fui pedir o socorro de Deus. E Deus ouviu, como sempre ouve, o nosso clamor. Ele ouviu o nosso clamor. E nós orávamos constantemente por Graco. Clamávamos a Deus que aquele jovem que tinha acabado medicina estava terminando a especialização. A doença apareceu em setembro, a especialização era concluída em dezembro e foi concluída para a honra e glória do nosso Deus. Concluída a especialização dele, que era exatamente em radiologia. Por isso que na hora que ele viu o resultado, ele viu que estava com um tumor e vários tumores ao redor. Ele viu que no tórax dele havia um tumor e vários ao redor e alguns aqui. Ele viu. E aí, nesse momento, com certeza, ele se aproximou de Deus. Ele, médico, conhecendo a doença, se aproximou de Deus. Buscou o Senhor. Ele falou, ele deu testemunho lá no Sírio-Libanês. Ele foi para São Paulo. Nós somos de Natal, Rio Grande do Norte. E ele foi para São Paulo fazer esse tratamento lá. E ele disse à médica: eu sei que vai dar certo, porque o Senhor já disse que essa minha enfermidade é para a vida e não para a morte. Ela trouxe vida na nossa família, reconciliação com Deus, mais aproximação, mais intimidade com o Altíssimo. Foi só para isso. Porque ele foi curado. No primeiro, ele fez a primeira quimioterapia. Antes, o Senhor disse que era para a vida. Quando nós buscamos do Senhor respostas, o Senhor respondeu que a enfermidade dele era para a vida, não era para a morte. Que ia sarar. Falou em várias passagens da Bíblia, Deus falou isso. Eu lembro que tinha em Jeremias, eu peguei em Jó, ele falando sobre a longevidade de Jó. E também o Senhor usou vasos, que disse isso. No auge da doença, mandou que nós dessemos graças a Deus, agradecêssemos mais grato a ti. O hino da harpa cristã 370, mais grato a ti. No auge do câncer. Comecem a agradecer, porque é para a vida. Ele vai sobreviver, ele vai ser curado. E aí ele disse para a médica: eu sei que eu vou ser curado. Mas aí a primeira quimioterapia, a primeira sessão que ele fez, aí
A resposta de Deus era tão grande que era para a vida, que ele chegou e fez aquele PET scan, fez aquele exame. Quando fez, deu ausência da doença. Mas a médica disse, não, mesmo assim você vai fazer o tratamento todinho. E ele fez o tratamento todinho. A médica disse, agora, quando você terminar o tratamento, você vai dar ausência da doença, porque você terminou o tratamento. Agora, não garanto a você que ela não volte. Mas se voltar, é lá para 5 anos depois, porque vai dar ausência da doença. Aí ele, tá certo, doutora. E aí, ele fez o tratamento todinho, mesmo com o laudo de ausência da doença, no começo do tratamento. Tinha que ser 8 sessões de quimioterapia e depois ainda ia para a radioterapia e, se possível, se necessário, o transplante de medula. Era desse jeito o tratamento dele. Ele fez das 8 a primeira, quando fez o exame que deu ausência da doença. A médica disse, claro que não. Esse exame aí, Natal, Rio Grande do Norte, questionou até um pouquinho, assim, de repente, né? Podia ser que aqui não... Aí fez lá, aí deu negativo mesmo. Aí ela disse, mesmo assim você vai fazer o tratamento, tem que fazer. E ele fez o tratamento todinho. Aí a médica disse, agora sim, vai aparecer a ausência total da doença no exame, vai dizer, vai dar o diagnóstico que você vai estar completamente curado, e aí nós vamos continuar esse tratamento, fazer esse tratamento, e em 5 anos, se não voltar, não volta mais. Mas vai dar totalmente curado. Ora, eu tinha certeza que ia dar totalmente curado. Por quê? Porque já tinha dado totalmente curado. Deus já tinha feito o milagre. Ele já tinha dado ausência da doença. Então, eu digo, claro que vai dar ausência da doença. Fiquei tranquila, feliz, fiz um culto aqui, muito feliz, muito grata a Deus, todo mundo feliz demais. Mas acontece que, para surpresa do Hospital Sírio-Libanês e para a surpresa da médica e sua equipe que estava acompanhando meu sobrinho, no lugar de, depois do tratamento, ter dado ausência da doença, deu que a doença estava no estágio mais grave, avançado. E a médica ficou, e agora? Esse caso é excepcional. Era para esse rapaz estar bom. Tinha 26, 27 anos grave. Era para estar completamente curado. Não é possível. Mas foi possível. Porque o médico dos médicos resolveu mostrar a essa médica que ela não tinha o controle total daquilo que ela tinha estudado. Que aquele que fez Graco existir queria dar uma lição nela. E aí nós oramos muito, muito, clamamos a Deus que se cumprisse a sua promessa. Ele disse que é para a vida e não para a morte. E nós continuamos intercedendo, orando, 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 orando. E para a honra e glória do nosso Senhor, o meu sobrinho está curado. Curado. Deu ausência da doença. E eu lembro que no dia que deu essa ausência da doença, eu estava orando com a minha irmã. Eu estava de joelhos orando, encostada na cama, e a minha irmã aqui do meu lado. E o Espírito Santo de Deus, enquanto acontecia lá o exame de Graco, ele me revelou na perna de Graco
uma luzinha incandescente, bem fininha, parecia um cano finíssimo, incandescente na perna dele. E ali Deus estava curando o meu sobrinho. E ele está curado, trabalhando na obra do Senhor. Não só como médico, mas ele é um médico especial. Um médico que sabe que o médico dos médicos está no controle de tudo e de todos, da medicina, de tudo. Com certeza é um médico que olha o diagnóstico com os olhos do Espírito Santo, que intercede a Deus pelas pessoas que estão enfermas. Porque Deus queria salvar Graco. A enfermidade era para a nossa salvação. E não era só Graco que precisava de salvação. Eu precisava, minhas irmãs precisavam, toda a família precisava passar por esta experiência. Então, tem enfermidades que é para salvação. E a pessoa fica viva. Amém? É até aqui. Hoje, eu quero orar pelo senhor George de Oliveira. George de Oliveira é uma pessoa conhecida de uma amiga de Gleice, da minha irmãzinha em Cristo. E ela pediu oração por George de Oliveira. Ele está na UTI com Covid. Vamos orar por ele e por todas as pessoas que estão enfermas. E depois, vamos agradecer a Deus que Raquel, a conhecida da minha irmã, minha irmãzinha muito amada, Gracinha, a conhecida dela, Raquel, nós pedimos oração por ela, que ela se submeteu ao exame, ia sair o resultado, e para a honra e glória do nosso Deus Altíssimo, o resultado foi muito bom, é benigno, e ela está muito grata a Deus, e ela quer agradecer a Deus neste canal, pelas orações que foram feitas pela vida dela, que o resultado fosse bom, que o médico dos médicos chegasse, e o médico dos médicos chegou, porque o resultado foi favorável, ela está feliz e grata ao Senhor. Quem sabe amanhã, muito em breve, porque para Deus pode ser até hoje, mas eu estou dizendo amanhã porque no futuro breve, o senhor George de Oliveira, que está na UTI com Covid, também deu testemunho. Diga que Deus curou ele. Ele não seria o primeiro que foi curado de Covid, que saiu da UTI e foi curado. Este mês mesmo nós falamos do esposo de Suzane, que foi internado, muito debilitado com o vírus. Nós oramos por ele. E no culto e no vídeo seguinte, do dia seguinte, nós já estávamos dando testemunho que ele já estava em casa. Então Deus pode. Mas o tempo é do Senhor. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Somos pozinho. Pó é o que somos. Vermezinhos de Jacó. Mas somos amados do Senhor, do autor de nossas vidas. Quando reconhecemos que somos fracos, aí é que somos fortes. Não é verdade? Aí é que somos fortes. Porque a nossa força vem dele. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai,
agradecendo pela recuperação de Raquel, sabendo, meu Pai, que ela está feliz e o coração dela está muito grato a Ti, meu Pai, pela recuperação dela, pelo resultado do exame. E com esta mesma alegria e esperança, nós consagramos a vida deste homem, George de Oliveira, que se encontra agora na UTI do hospital da Unimed. Nós consagramos a vida dele a Ti e clamamos que o Senhor restabeleça a saúde dele. Os tecidos dele que estão agora ruídos pela enfermidade, sejam agora, meu Deus, pelo Senhor, reconstruídos. Dê saúde àquele homem, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que nós possamos dar o testemunho aqui neste canal, que o médico dos médicos visitou aquela UTI da Unimed. E vai ali, meu Pai, com a Tua mão estendida, derramando o Teu bálsamo de cura sobre todos os enfermos que estão ali naquela UTI. É o que nós te pedimos, suplicamos, clamamos, que o Senhor chegue ali naquelas vidas. Que o Senhor visite todos os hospitais, todas as UTIs, toda a terra receba do Senhor a salvação, a libertação dos pecados e dos males que assolam a terra. E a cura, Senhor, sara a nossa terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho que morreu por nós. No nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. É no nome dele que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém.